É importante notar, um dos aspectos fundamentais dessa questão é que a burguesia tem contado, né, com o apoio, e é preciso dizer isso muito claramente, dos setores mais elevados da população negra, né, que procuram levar adiante essa política que a gente nem deve chamar de reformista, porque ela não implica em nenhuma reforma social, é uma política, digamos assim, de dar uma satisfação moral à população rebelada. Se você derrubar uma estátua, ou mudar a configuração de um museu, ou se você contratar fulano ou contratar Beltrano, estabelecer cotas para negros em tal e qual lugar, isso aí, evidentemente, não vai mudar nada para a população negra de conjunto, né? Algumas medidas, elas servem para uma minoria da população negra, no caso das cotas, principalmente nas universidades, mas o resto não serve para absolutamente nada. É uma satisfação moral, quer dizer, ou seja, é uma satisfação puramente aparente para o movimento negro. Essa satisfação aparente, ela é dada para as bases pequeno-burguesas dos partidos burgueses, digamos assim, né, muito impropriamente democráticos, né? O caso dos Estados Unidos é muito claro, na verdade é o modelo daquilo que é preciso analisar para entender o que está acontecendo em todos os países. Nos Estados Unidos, o Partido Democrático, ele agrupa um conjunto de organizações negras, né, provavelmente o conjunto mais importante. A própria burguesia impulsiona e financia organizações negras com essa característica, que são organizações negras que não conseguem, que não têm como objetivo promover nenhuma mudança política ou social efetiva. E essa política de dar uma satisfação puramente moral é a política com a qual eles controlam esses setores, além justamente, né, de integrar esses setores na vida política nacional, através de cargos, através de consultorias e tudo mais, né, ao Estado imperialista norte-americano. Dessa forma, a burguesia imperialista vai constituindo uma base social para apoiar o regime político de um determinado ângulo, o ângulo, digamos assim, democrático. Mas toda essa política resulta em absolutamente nada para a esmagadora maioria da população explorada. Quer dizer, é uma política que tem que ser muito bem discutida por todos os movimentos negros, é uma política que tem que ser muito bem analisada, muito bem compreendida, porque ela é um beco sem saída para a população negra. Ela não é a expressão legítima da revolta negra. Ela é um instrumento de contenção dessa revolta. Isso precisa ficar absolutamente claro. Como instrumento de contenção dessa revolta, nós temos que entender o seguinte: a burguesia ela sempre opera com duas políticas, né? A política repressiva, conservadora, etc. e tal, e a política democrática e, entre aspas, reformista. Quando a situação só pode ser controlada através da política dita democrática e reformista, eles lançam mão amplamente dessa política. Quando, né, se torna necessário reprimir a população, eles reprimem a população. E a burguesia faz um jogo com o conjunto dos explorados com essas duas políticas. A maioria dos setores da esquerda pequeno-burguesa, eles têm a ilusão de que esse enfrentamento é um enfrentamento decisivo, quando, na realidade, essas duas políticas, elas, na realidade, não se opõem, elas são complementares.
Elas são dois lados de uma mesma moeda, elas são dois meios com que a burguesia controla a situação. E como tal, né, a política democrática, ela controla a situação de tal maneira que, se for necessário, né, a burguesia possa mudar para a política repressiva sem nenhum problema. Quer dizer, uma política, na verdade, alimenta a outra, né? E o antagonismo entre elas numa grande medida, puramente aparente. Nós vemos hoje nos Estados Unidos, por exemplo, que se estabeleceu uma polarização entre o candidato ultradireitista do Partido Democrata e o candidato ultradireitista do Partido Republicano, né? A maior parte da esquerda norte-americana decidiu apoiar o candidato democrata. Digamos assim, é essa política em ação. Numa série de aspectos, o candidato democrata é muito pior do que o candidato republicano. Então, o movimento negro, por meio de políticas que não significam nada, que são políticas de mera aparência, fica atrelado à burguesia, entre aspas, democrática. E isso daí impede que o problema seja resolvido, né? A única solução efetiva para o problema do negro, né, o que causa muita confusão na cabeça de muita gente, é, evidentemente, a derrubada da burguesia, né? A população negra tem um problema dentro das sociedades capitalistas modernas, elas têm um problema que lhes é particular, que é o problema da opressão de todo um povo, né? Essa opressão de todo um povo precisa ser resolvida. É um problema, inclusive, de características pré-capitalistas, né? Muitos esquerdistas aí superficiais, que falam inclusive em nome do marxismo, eles confundem a questão racial, que é uma questão democrática, com a questão socialista, né? As duas questões são separadas. No entanto, né, separadas ou não, nós temos que ter uma doutrina integral que mostre que sem a derrubada do capitalismo, nenhum dos problemas de opressão da sociedade atual será resolvido. Enquanto a população negra fica atrelada a uma das alas imperialistas, o problema nunca vai se resolver, pelo contrário, né? Essa política impede a evolução da população negra no sentido da constituição de um amplo movimento nacional pela derrubada do capitalismo, que é a única solução plausível. Então, essa política que é levada adiante nesse momento, que é uma política de mera aparência, ela tem uma característica muito clara de contenção do desenvolvimento revolucionário da luta do negro e da luta das populações oprimidas e exploradas em geral.